fazer um flame warzinho aqui? Toda live sempre tem alguém que pergunta sobre qual ferramenta é melhor, ferramenta A ou ferramenta B. A pergunta de hoje é esta: você prefere Figma ou Sketch? E por que o Figma? Discorra sobre Flame War de ferramentas. Cara, eu vou dar uma resposta, por favor, Jéssica, não entenda essa resposta de forma mal educada, tá? Eu vou explicar por quê. É porque essa questão, a minha situação hoje de estar em estágio de gestão, estar como gestor, eu já não faço mais tanto protótipo. Então, assim, eu não estou tão conectado com as ferramentas. Mas o que eu posso dizer? O que a gente tem de vantagem, por exemplo, de usar o Figma, que é o que a gente usa no LX, era o que eu estava tentando implementar na Via Varejo, por exemplo. Na Via Varejo. O que é legal do Figma? O Figma, você consegue fazer um trabalho em escala maior. É web-based, então tá lá na internet. É fácil para as pessoas trabalharem online no mesmo documento o tempo inteiro. Não tem muitas limitações. O XG, Adobe, então a Adobe vai sempre ter algumas limitações ali de acordo com o que eles acham interessante, porque eles vão fazer de tudo para você pagar as licenças. Simples assim. O Figma também tem licença corporativa, que é super, super interessante para ter os editores, para ter aprovação, esse tipo de coisa que é bacana. O Sketch é uma ferramenta que ficou super famosa, mas ela não entrou no modo cloud da mesma forma que as outras. Então você precisava de várias coisas para poder fazer a gestão dos documentos e assim por diante. Em termos do que você tem de fora compartilhamento de links, essas coisas, mas do que assim, eu vou fazer uma interface, né? Qual que é mais fácil fazer interface? Elas vão ser muito parecidas. Assim, comandos parecidos, a interface gráfica delas é parecida, elas vão entregar mais ou menos da mesma forma. Então, assim, eu não tenho tanta preferência. Se eu fosse escolher uma, por conta do time, da facilidade de gestão, né, o famoso Design Operations, Design Ops, aí tenho tendência a escolher o Figma por conta disso tudo. Cara, Design Ops é um termo que eu nunca tinha ouvido falar. E agora que você falou, faz um puta sentido. Faz um super sentido. Mas pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que Design Ops tem, sim, né, tem uma série de coisas envolvidas, né? Então, design em escala, gestão de documentação, métricas de design. A gente fala assim, métricas de design, mas você está falando de usabilidade? Não, eu estou falando da mesma métrica que a gente olha para desenvolvimento, né, o famoso Velocity, Time to Market, qual que é o outro que o pessoal gosta bastante? Velocity, Time to Market... tem Lead Time, Cycle Time. Lead Time, isso, Lead Time e Cycle Time. Da mesma forma que você olha para isso, você olha para design também. Ó, quanto tempo eu estou demorando a fazer uma pesquisa, onde é que eu estou guardando documentação, se eu tenho um design system, quanto desse design system está sendo aplicado na empresa. Então, eu fiz aqui o design system X. Todas as áreas estão usando? Não estão usando? Como é que isso está funcionando? Então, o Design Ops é bem interessante também para a gente considerar. Que irado. Cara, você estava falando das ferramentas, eu lembrei de mais uma história do tempo da carochinha. Deixa eu dar tempo para você tomar água enquanto eu conto a minha história. Mas o primeiro guia de estilos do Bradesco, quem desenvolveu, eu tava lá, né, e quem desenvolveu foi um time em que eu tava inserido. E eu lembro que uma das coisas que pediram para eu fazer na época, isso em 2005, 2006, sei lá, era guia de estilos para todos os canais, né, o Caixa, o ATM, todos os canais, Internet Banking, primeiro guia de estilos mobile pro iPhone 1.0, glorioso. E aí, uma das coisas que eu tinha que fazer, no alto da minha glória como júnior, era escolher uma ferramenta de prototipação. E o pessoal tá zoando aqui nos comentários, né, do PPtótipo, né, fazer protótipo no PowerPoint, Rabisco Frame. Uma das ferramentas... Cara, e na época eu avaliei sério. Eu falei, não, já que é pra fazer a avaliação, eu vou avaliar sério. PowerPoint, o Assure, que na época tava na versão
beta, sei lá, o Fireworks da Adobe, que hoje nem existe mais, e um monte de outras ferramentas. No final, a ferramenta que foi escolhida foi o Fireworks da Adobe, que era péssimo, assim, olhando para o que as ferramentas têm hoje, porque a gente escolheu na época, nunca eu deveria ter escolhido o Fireworks. Mas, cara, eu aprendi... o lobby do vendedor foi muito bom, né? Porque ele trabalhava com camadas, um negócio que eu nem sabia o que era. Então, assim, quando você coloca a pessoa errada para fazer alguma coisa que ela não deveria fazer, dá nessas coisas. Mas você sabe, cara, assim, eu até te entendo, porque, assim, design, esse é um negócio que não vai mudar. O design, ele é muito guiado pelo hype, pelo que está acontecendo de modinha no momento. Sempre foi. Assim, quando nasceu o Illustrator, quando nasceu, sei lá, o InDesign, as pessoas usavam lá o Quark Express, usavam, qual que era o nome do outro? Aldus PageMaker. Aí criou PageMaker, né? E aí criou-se o InDesign, a galera foi pro InDesign, aí tinha o próprio Photoshop, vamos pro Photoshop, aí o Fireworks, inclusive, ele nasceu com uma proposta muito boa para você fazer GIF animado, ele era super leve, e era muito louco, porque o formato dele de salvamento era .png. Era. Como assim? Era .png. Então eu fiz muito, assim, eu não usava muito Fireworks, mas eu fiz muito site no Photoshop, fiz muita animação no Fireworks, fiz muita coisa, assim. O Fireworks, ele era quase um meio termo entre o Photoshop e o Illustrator, né? Que ele trabalhava com vetor, aí você conseguia pegar umas imagens. Na época, eu lembro que ele foi escolhido, eu não era tão maluco assim, né? Teve um motivo pro Fireworks ser o escolhido. Mas eu lembro que ele foi escolhido porque ele exportava as coisas para HTML e ficava bom. Cara, na época, o HTML que ele exportava ficava melhor que o do Ashur. Era bizarro, assim. Tinha um aspecto muito louco, e aí, velharias, né? Os jovens aí não vão entender nada. Mas o que eram outras coisas legais do Fireworks? Falando de Fireworks, né? Não morreu. Parece que nós falando de latim ou falando de dinossauro. Morreu. Mas você conseguia importar coisa do freehand vetor para lá, bem. E você conseguia exportar essas coisas pro Flash também, para fazer animação. Então você conseguia fazer umas super animações lá no Flash, usando freehand. A Laís usava muito freehand. Você conseguia fazer muita coisa dessa lá por conta dos seus os mesmos programas. Era tudo a Macromedia lá, e aí a Adobe comprou a Macromedia, fez... Era DX na época, não era? Adobe... O pacote era DX, CX, era alguma coisa assim com X no final. Acho que tinha Macromedia, e aí depois virou Macromedia alguma coisa X, aí depois a Adobe comprou. Aí depois que a Adobe comprou, aí matou um monte, matou o Flash, matou o Freehand era ótimo. Matou o Freehand, matou tudo. E ficou só os tradicionais ali. Bons tempos. Mas o Ashur, cara, eu faço muita aula, Macromedia MX. Muito obrigado, Pedro. Pedrão. Cara, é engraçado assim que o Pedro, estivemos em duas empresas ao mesmo tempo, diferentes, sem necessariamente trabalhar junto. Ele trabalhou na Ogilvy e também ele era da Accenture, se não me engano, né? A gente era ainda tá. Mesma empresa, mesma firma. Mas, nossa, até me perdi o que eu tava falando. A gente tava falando das ferramentas que a Adobe matou, que o Flash morreu. Sim. Eu tava falando do Ashur lá, do Ashur, sei lá como é que fala. Até pouco tempo atrás eu tirava muito sarro da molecada e falava assim, esse bendito desse sketch aqui, esse XD, esse não sei o que, eles não conseguem fazer um combinho de drop-down aqui, eu clicar e ter várias opções. Não dá pra fazer, cara. No Ashur você clica lá, eu quero drop-down. Ele puxa, elas colocam as informações que você quer e funcionava. Até pouco tempo atrás eu tirava um sarro da galera com relação a isso, é maravilhoso. Olha o YouTube falando do Dreamweaver. Também, cara, Dreamweaver, autosites com código horrível que ele fazia. Tem traumas aí, porque você tá quase chorando, cara. Cara, Dreamweaver era maravilhoso. Só que não.
Não, era muito ruim. E eu lembro que eu tive treinamento com Dreamweaver, cara, no 2004, quando eu tava no meu ano técnico. E era assim, era horrível. Eu gerava o HTML, não dava pra entender o código, mas beleza, era o que tinha pra hoje. Nossa, cara, daí ele dava uns paus assim, você renderizava o negócio, tava tudo torto, você não entendia por quê, você mexia, não resolvia, aí você ia lá, pegava, selecionava o teu código, dava um copy, abria um documento novo, dava um paste, funcionava. Magicamente funcionava. Como assim, cara? Como assim? Ah, é a época do HTML raiz, sabe? Tabela dentro de tabela e dentro de iframe. Aí como se começou esse negócio de CSS aí, perdeu a graça. Aí agora ficou tudo muito fácil. O Vinícius fazia meio marketing com Dreamweaver. Cara, eu usei o Ashur, eu não usei, né? Lembra do Herbert? Herbert Zito? Cara, eu trabalhei no projeto com o Herbert aqui na Vanad, num banco também. Cara, a gente teve que ficar comprando componente pro Ashur para poder importar, para poder acelerar as entregas, porque não dava para fazer as coisas nativas, né? Eu lembro do Herbert ficando maluco e tentando fazer as coisas. Era bom demais. Tadinho, eu contratei ele na Vanad, coloquei ele numa fogueira. Uma fogueira, mas saiu do outro lado. Foi difícil, para todo mundo foi super difícil. Mas ele saímos do outro lado, entregamos um projeto super complexo ali, super estratégico também, tanto para a empresa quanto para o banco. Que assim, inclusive, assim, foi um dos projetos que fez o time crescer, né? Tinha lá 2, 3 pessoas, depois disso foi chegando mais gente, os cases foram se espalhando e tal, e aí virou um time com um pouco mais de força.